Pessoal, nós vamos começar aqui agora, então, a bilateral. É importante a gente mostrar, ou a gente trazer os exemplos do município de Juazeiro, que tem sido, assim, uma coisa que precisa ser conhecida pelas outras pessoas, pelos outros municípios, pelas outras realidades, e dentro do âmbito do Inova Juntos, esse nosso objetivo de trazer o que está acontecendo e conseguir lapidar, encontrar essas soluções, essas experiências, tem sido feito de forma bastante evidente. Pedir aqui para o Wilson aqui apresentar um pouquinho, o Estevam, isso, Estevam, só fala um pouquinho assim essa coisa e conta essa mensagem para a gente, pessoal. Pode ser assim. E falar, como é que vocês estão achando dessa integração, dessa possibilidade de acesso que a gente está tendo Nova Juntos, da gente conversar junto, etc e tal. Tá? Perfeito. A apresentação está aparecendo? Sim, tá sim, tá sim. Pronto. Então, deixa eu começar aqui. Bom dia a todos, né? Meu nome é Estevão Arraes, eu sou o diretor de Ciência, Tecnologia, Inovação e Empreendedorismo. Eu queria apresentar para vocês a Política Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação que nós estamos desenvolvendo em Juazeiro, sendo inclusive a primeira lei municipal a ser desenvolvida no âmbito de todos os municípios do Brasil, certo? De modo muito geral, o que seria essa política, né? Ela é um conjunto de diretrizes que o objetivo, antes de tudo, tanto promover como fomentar práticas e modelos de gestão que sejam capazes de gerar um desenvolvimento econômico e social no município. Eu gosto de dizer que essa política está ancorada em três grandes entendimentos. O primeiro, a necessidade de uma educação tecnológica, então, muito focado em atender, em criar uma educação, principalmente para públicos mais vulneráveis, nas camadas, nos bairros mais afastados da cidade. Há também um entendimento que essa política tem que ser fruto de uma nova cultura de cooperação, seja ela entre organizações públicas, privadas, entes federativos, o âmbito federal, estadual e municipal, né? Nunca esse entendimento de que só o município por si só é autossuficiente. E, por fim, como resultante desses dois primeiros, a ideia de uma criação de um ecossistema, onde empreendimentos possam se instalar aqui em Juazeiro do Norte, bem como a gente criar uma cultura de empreendedora que consiga, inclusive, reter talentos. E, no fundo, com esse tripé, a gente consiga desenvolver o conceito de Juazeiro enquanto um smart city, né? Também conhecido como cidade inteligente. Os principais instrumentos que essa lei ela acaba criando, de um lado é um ecossistema municipal de inovação e o outro é um plano diretor de tecnologias de cidade inteligente, né? O primeiro deles é o ecossistema municipal de inovação, é todo um cuidado metodológico que a secretaria vai ter de mapear os principais atores-chaves, onde a prefeitura terá um potencial de articulação, entendendo as potencialidades que uma universidade, que uma empresa ou indústria tem para essa região. Feito esse mapeamento, né, eu até chamo isso de uma roda tecnológica de Juazeiro do Norte, que inclusive nós estamos desenvolvendo agora, que é mapear, entender exatamente qual é a expertise de cada um desses atores, qual o potencial, como é que no futuro, em um conjunto de parcerias, cada ator desse entraria, né? Quem é que fica no setor produtivo, quem fica no setor tecnológico e como é que a gente integra isso alinhado a essa política, né? Além disso, feito esse mapeamento inicial, essas organizações vão ter direito a auxílios técnicos, científicos, a toda uma questão que está sendo estudada da redução de impostos sobre serviços de qualquer natureza, cessão de prédios e outras possibilidades. O outro ponto é o Plano Diretor de Tecnologias da Cidade Inteligente, que seria basicamente um conjunto de elementos quase que taxativos, com boas práticas de gestão que tornem Juazeiro do Norte uma cidade inteligente. Então, aqui eu cito apenas alguns exemplos, né? A ideia de que rede de iluminação pública inteligente, então redes que tenham capacidade de ter tanto material de LED como a possibilidade de implementar internet para toda a cidade. A questão de você ter um tratamento de inteligência de esgoto, onde a gente tem um acompanhamento desses dados, um sistema de bicicletas públicas compartilhadas, muito alinhado a essa questão dos objetivos do desenvolvimento sustentável e, ao mesmo tempo, criando essa nova cultura, uma cultura tanto mais verde, no sentido sustentável da palavra, como caminhando também para a ideia dessa cidade inteligente, né? E aí, obviamente, esse modelo de gestão que está sendo feito aqui, ela não ocorre no vácuo, né? A gente brinca dizendo que nós já temos o CPF, né? Que é um conselho formado por entidades privadas, órgãos públicos e sociedade civil, que vai ser responsável por deliberar e consultar políticas de desenvolvimento econômico, já tem toda a lei que o regulamenta, e ele tem caráter consultivo e deliberativo. Nós temos a política propriamente dita, que é
instrumento que eu estou apresentando, mas também a lei também já regulou um Fundo Municipal de Desenvolvimento Econômico, que nos vai permitir o quê? Esse fundo ele permite arrecadações específicas, tanto no âmbito municipal, como doações internacionais, doações de imposto de renda, com a finalidade para o desenvolvimento econômico do município. Então, meio que nós temos esse tripé, nós temos o conselho, nós temos a política e nós temos o fundo, certo? A previsão legal é que todas as ações da política sejam movimentadas por meio desse fundo municipal, né? E hoje, qual é o atual quadro de Juazeiro do Norte? Infelizmente, por conta da Covid e de outras variáveis, a gente teve uma parada nos trabalhos. E hoje, a gente está voltando à reativação do Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico, que é o CODEI. Nós já temos um prazo estipulado que até dia 20 de dezembro esse conselho ele vai retomar, né? Hoje, o conselho ele é formado por 22 organizações, entre empresas, universidades, órgãos do setor público e outros tipos de organização, né? Muito em breve a gente vai retomar o contato com essas organizações, vai realizar aqui um seminário integrativo, apresentar toda a estrutura, como é que a política vai funcionar, até para que a gente, muito mais do que um mero convite de ofício, a gente traga esses parceiros e entenda essa cultura de cooperação que a gente quer criar aqui nesse município, né? Não apenas criar uma expectativa que será apenas um conselho. Após a retomada desse conselho, a gente quer dar início entre janeiro e abril uma ação de marketing aqui no município de Juazeiro para que as declarações de impostos de renda sejam orientadas para o fundo municipal, até para que a gente já comece a gestão do conselho em 2022 com dinheiro em caixa, sabe? Para que não haja uma queima na largada, o famoso fogo de palha. Tem o conselho e não tem os recursos, né? Isso pode gerar até um esfriamento a princípio. E, por último, né, já tem um princípio de recursos em caixa, o conselho funcionando, a operacionalização dos novos projetos a partir de maio de 2022. Por que especificamente maio? Nesse exato momento, o Plano Plurianual de Juazeiro do Norte ele está em fase de votação, né? Então, após aprovado, nós vamos conseguir concatenar perfeitamente o timing da aprovação desse PPA juntamente com o conselho em funcionamento, o Fundo Municipal com recursos e, por fim, condições materiais para que políticas públicas sejam implementadas a partir de Juazeiro para e com o Conselho de Desenvolvimento Econômico, né? A gente ressalta mais uma vez que ainda estamos nessa fase de desenvolvimento, mas participar de ações dessa como Inova Juntos tem sido fundamentais, ainda mais dessa premissa básica e também essencial que nós temos dessa política municipal, que é a necessidade de cooperação. Cooperação entre organizações, cooperações entre entes dos mais distintos níveis federativos, cooperações, inclusive, internacionais. Zanin, é basicamente isso. Opa, o fone está fechado. Cara, isso é maravilhoso. Isso é basicamente aquilo que eu estava falando para vocês, que eu quero que a gente coloque. Tipo assim, ó, o Brasil tem um roteiro de gente que está fazendo, tem um roteiro de populações que estão sendo atendidas e que a gente pode usar. E vocês acham assim que a gente pode trabalhar com esse conceito, esse modelo de gestão de desenvolvimento que vocês fizeram de Juazeiro, como a parte que a gente vai compartilhar, inclusive com os municípios portugueses, porque eles querem também, na última reunião, discussão de coisas que estão dando certo, coisas que possam ser melhoradas. Então, eu estava pensando justamente dessa pensada de vocês na frente, para a gente conseguir não só ter um compartilhamento, mas a gente incluir isso num método em que você tem checklists em que você vai chegar, faça essa parte da política, organize a casa, faça essa estruturação dentro da sua realidade municipal para você conseguir esse resultado, e a gente replicar isso aqui nos outros. Nossa, perfeito, pessoal. Zanin, Diga, Zanin, Wilson. Pois não. Bom dia. Zanin, conectado a tudo isso que o Estevão falou, nós temos também uma PPP da iluminação e tecnologia, sabe? Ela está em fase de licitação, nós estamos só fazendo umas análises em todo o material que foi nos apresentado, porque isso é um trabalho que vem, essa PPP ela vem da gestão anterior, e como houve uma mudança de gestão na política de Juazeiro, nós estamos analisando, né, as amarras da licitação, do termo de referência, estamos checando com o jurídico, mas tudo indica que nós colocaremos a contratação para frente e ela vem para trazer esse ar de tecnologia a toda essa parte de inovação, certo? Então, essa PPP da iluminação, ela envolve toda a iluminação pública do município,
a iluminação das praças independentes, né, com geração de energia própria, e também com disponibilização de internet para a população, aliada a um aplicativo que será entregue, que conecta toda a população ao setor público e também traz um monitoramento de todos os espaços e acessos do nosso município, tornando o município mais seguro. E também nós teremos cerca de 10 postes de recarga de veículos elétricos espalhados em pontos estratégicos do município. Então, essa PPP ela vai trazer todo esse ar tecnológico, está nessa fase ainda, para entrar em licitação, mas foi feito um processo invertido do processo que é feito normalmente das licitações, porque foi pedido antecipadamente ao Tribunal de Contas do Estado um referendo para poder nós realizarmos com segurança, né? Com segurança para o gestor que vai executar o serviço. Então, esse é o próximo passo que Juazeiro vai dar para poder deixar realmente a cidade conectada e deixar a cidade toda inteligente, se comunicando no setor público e privado. Maravilha, gente. E vocês têm alguma consideração quanto a essa participação do Inova Juntos? Se está sendo interessante, os espaços de troca, a possibilidade de comunicação com as outras equipes, o aprendizado com os outros municípios, a interação com os portugueses? O que vocês têm para comentar? Com certeza, Ani. Assim, nós estamos aprendendo muito, é fantástico o programa Inova Juntos, né? Nós temos exemplos aí, como o de Itajaí, né, que montou uma empresa de tecnologia, não é isso? Eles têm uma empresa própria e é algo que nós colocamos também junto com a população no nosso PPA, colocamos em discussão, está para ser aprovado e a gente pretende trazer isso para cá também, porque a gente viu quanto eles avançaram nessa parte de tecnologia, de criação de aplicativos para atender a população, né? Nós temos o exemplo de Tarumã, como a questão da geração de energia própria nos prédios públicos, e N exemplos aí. Nós vimos um aqui que eu não recordo o nome da cidade também, que era a questão do tratamento do lixo. E São Bento do Sul. Isso. A cooperação fantástica. Então, tudo que está sendo compartilhado aqui vem ajudando muito nas políticas que nós pretendemos desenvolver e a gente consegue vivenciar isso, a gente consegue ver na prática a execução dentro desses municípios para poder não cometer os erros que eles cometeram no início, né? Então, é uma forma da gente conseguir executar com 2.0, digamos assim, a versão 2.0 do que eles fizeram nos municípios dele. Então, legal que eles aprenderam, corrigir e fazer melhor, né? Exatamente. Então, isso é inovação. É um upgrade, né? Que a gente já chega com um upgrade da versão da política que eles estão oferecendo. Então, é isso, Ani. O programa, a iniciativa da CNM é fantástica e o que nós queremos agora é ver o que nós podemos ter de Portugal, né? Conhecer essas práticas de Portugal também para nós conseguirmos adaptar a nossa cultura, ao nosso cotidiano, até porque nós vivemos em um país continental e cada um com a sua cultura e ninguém quer também atrapalhar e mudar a cultura de ninguém. Nós só queremos trazer políticas boas e que venham a agregar, né? Então, e o que eu quero fazer é o seguinte, por isso que eu quero ter esse papo antes, porque eu estou querendo pegar Juazeiro e nessa integração agora de segunda fase que a gente vai fazer, eu vou colocar vocês nos 3, 4 primeiras ações, entendeu? Então, vou dar uma puxada para vocês na frente para justamente dar essa visibilidade do trabalho que vocês estão fazendo no interior, com as dificuldades que são muito mais parecidas com a realidade do resto do Brasil do que das grandes capitais. Gente, agradeço demais, então, mas eu vou seguir com essa entrevista aqui adiante e a gente segue falando, tá bom? Muito obrigado.